30 dias, senhor presidente. Concedo, então, à vereadora Fátima Ribeiro, conforme nosso regimento interno, 30 dias, é assim o projeto 073/2014, volta para esta casa para discussão e votação em primeiro turno. É só, senhor presidente. Horário. Não havendo mais matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscrito para a explicação pessoal por 10 minutos. Temos inscritos os vereadores Neri Rafael Mangoni, Carlos Roberto Ramos, Maurício Diógenes, Gilson Pereira dos Santos, Hamilton Aparecido Machado e Rubens Benck. O primeiro a fazer uso da palavra é o vereador Neri. Agradeço a Deus, quero cumprimentar a mesa, os nobres pares, colegas, a comunidade que nos acompanha, os visitantes aqui nesta Casa de Leis, e especialmente aqueles que vêm mais esporadicamente, e convidamos que sempre se façam presente. Faço a minha explicação pessoal, ou a minha resposta pessoal também, tendo em vista que nós, nesta seara política, temos maneiras de atuar. Cada vereador tem a sua forma de fazer a política, cada vereador tem a sua forma de trabalhar, e tem os seus métodos, enfim, tem os seus sonhos, tem as suas metas, tem os seus objetivos. O importante é o respeito que temos um pelos outros. E eu me reservo sempre no dever de dizer o seguinte: eu dou meu respeito. A quem não me dá o respeito, dá licença, que eu preciso trabalhar, que eu preciso continuar, que eu tenho as minhas convicções, os meus sonhos, o meu trabalho a realizar. Se hoje deixasse o mandato, deixasse a política, teria cumprido uma parte satisfatoriamente como realização pessoal e teria contribuído com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus me permitiu fazer. Deixo claro isso porque quando falamos em respeito é a coisa que mais eu preservo. Mas nós temos sangue nas veias e temos honra no peito. Então, por vezes, também nós temos que dar determinadas respostas. E esta resposta, ela é proporcional. Ela é proporcional. E até eu diria que abaixo da média. Mas não nos ajoelhamos, não nos calamos diante de especulações, de conteúdos distorcidos. Porque comunicação, nós temos duas formas, a pública e a privada. E a forma pública, você usa um microfone, você usa uma reunião, você usa um grupo, você usa até as redes sociais. A forma privada, você tem um diálogo, você tem uma conversa pessoal, você tem uma ligação telefônica, usa os meios tecnológicos, usa o celular, usa, agora chamam de um tal de Zap, que é o WhatsApp. E a critério de expor as conversas privadas, aí sim é uma questão de caráter. Aí sim é uma questão de posicionamento. Agora, eu respondo e tenho responsabilidade por aquilo que eu penso, que eu falo e que eu escrevo. Por aquilo que eu penso, que eu falo e que eu escrevo, assino, assumo qualquer responsabilidade. E não sou obrigado a concordar com o Marcos William, com o Miltinho, com o Sete, com o vereador, desculpe citar só o nome, com os nobres colegas, com o vereador Maurício, com ninguém. Até porque eu não seria correto se concordasse com todos. Com as formas de cada um, mas eu respeito a forma de cada um agir, de cada um trabalhar. Quando se fala em que português se corrige, caráter não, eu diria que, olha, os dois são iguais, tanto português quanto caráter, ou você tem ou você não tem.
E se tem, os dois são corrigíveis e os dois são aperfeiçoáveis. Você pode corrigir e você pode aperfeiçoar. Mas, em se tratando de ingenuidade e ignorância, aí tem diferença. A primeira é perdoável, a segunda não. E vou mais além. Quando eu achar que é necessário ir mais além. Não fico indignado quando tenho retaliações políticas, pessoais. Eu tenho que administrar isso. Eu me propus a esse trabalho, a essa exposição. Fui o primeiro a chegar nessa tribuna, na primeira sessão, e parabenizar a mesa eleita. Mas não é porque eu fui oposição de chapas, que 6 colegas estivemos juntos e na outra ala esteve 7, que eu vou desrespeitar e reconhecer a vitória. Eu não aprendo só com as vitórias, mas principalmente com as derrotas, porque para mim não são derrotas, é aprendizado, são lições. E conto muito com essa inteligência maior, que é Deus, que tem um propósito para cada momento, para cada hora. Tudo tem um propósito. Não pretendo prejudicar e nunca vou prejudicar ninguém para alcançar os meus objetivos, ou as minhas metas, os meus sonhos, ou para realizar aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer uma manifestação, inclusive, aos colegas da minha bancada, do PMDB, que está presente, e agradeço, nobre vereadora, pela sua permanência, quando um vereador, nunca vi a senhora levantar da cadeira quando um vereador está usando a palavra aqui. Essa é uma forma de respeito. Obrigado, vereador. Eu quero me dirigir ao presidente com todo o respeito que eu tenho, com o reconhecimento da sua presidência. Eu recebi uma cópia, foi encaminhado um ofício do meu partido. Vimos pelo presidente comunicar a Vossa Excelência, em reunião do dia tal de janeiro deste ano, o vereador vereador Neri Rafael Mangoni, eleito para continuar como líder da bancada do PMDB nesse mandato de 2015-2016. Porém, isso acontece há 50 anos ou mais, desde que existe o PMDB faz esse protocolo, é um protocolo estatutário do partido. Mas eu recebi a cópia do senhor presidente, atual presidente, que também foi presidente na gestão anterior ao vereador Carlão, e que vem por meio desta informar ao partido, encaminhado a esta Casa de Leis, ofício número 10 de 2015, que comunica a eleição do vereador Neri para líder da bancada para as sessões legislativas 2015-16, fere os preceitos legais estabelecidos em nosso regimento interno, que dispõe em seu artigo 20, parágrafo 2º. O que diz o artigo 20? Líder é o porta-voz de uma representação partidária ou de um agrupamento de representações partidárias, e intermediados autorizados entre ela ou elas e o órgão da Câmara Municipal do município. Parágrafo 1º ficou sem, mas lá diz que cada bancada terá um líder. Parágrafo 2º. As bancadas deverão indicar à mesa, através do documento subscrito pela maioria de seus membros, no início de cada... Aqui, o presidente interpretou, nessa legislatura, que a bancada, os vereadores que devem reunir-se e indicar o líder. Como o próprio presidente, senhor presidente, com todo respeito, tem citado que existe ambiguidade no regimento interno, e dessa forma eu ainda argumento que nesse caso não há ambiguidade, porque o parágrafo ele esclarece o que é o artigo. E o parágrafo 2º diz o seguinte: as bancadas deverão indicar a mesa através de documento subscrito pela maioria de seus membros. Por quê? Porque lá no artigo diz que líder é o porta-voz de uma representação partidária, ou de um agrupamento de representações partidárias. O que significa que o parágrafo está dizendo o seguinte: se eu sou um partido, ele é outro, resolvemos fazer uma bancada só. Então as partes vão indicar quem que é o líder, porque tem 3 líderes. Então as partes vão indicar um líder dessa representação partidária. Muito bem. Mas assim, não vou lutar para ser presidente ou ser líder do partido, embora tenha respeito às deliberações partidárias, porque é o seguinte, senhor presidente, até gostaria
que o senhor solicitasse ao PMDB que convocasse os seus membros para votar. Eu quero votar na Célia. Eu quero votar no vereador Everton. Eu quero assinar e dizer, qualquer um de vocês, um vota no outro, eu também voto, para que seja líder do partido. Eu já fui líder 4 anos aqui, mais 2, 6 anos. Então, não é esse o problema. Eu só estou querendo discutir as questões legais, porque o regimento interno, ele está abaixo da lei orgânica. A lei orgânica está abaixo da lei do Estado. E as leis estaduais? Um minuto. As leis estaduais estão abaixo da lei federal. Então, lá na Lei 9.096, de 95, o Supremo Tribunal Eleitoral, lei aprovada pela Presidência da República, uma lei federal, diz o seguinte: no artigo 12, o partido político funciona nas casas legislativas por intermédio de uma bancada que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido. De acordo com o estatuto do partido. Depois, as disposições regimentais das respectivas casas ou as normas desta lei. Então, assim, não quero resgatar isso, senhor presidente, e quero ter o respeito à sua posição como presidente, mas eu fico assim, o que isso somaria? Porque eu gostaria que o meu partido tivesse um líder e gostaria de votar, né? E assim, se a análise jurídica da casa é essa, a ambiguidade, né, se houve ambiguidade, ou má interpretação jurídica, né, que outros entendimentos jurídicos não é esse, é justamente da lei federal, os outros entendimentos jurídicos. Mas eu quero respeitar a decisão, só que eu tenho que registrar isso e deixar registrado nessa tribuna, para que os colegas da bancada, independentes de posições favoráveis ou contrárias, ou diferentes, possam responder ao partido qual é a forma legal de ter um representante da partidário. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, senhores munícipes aqui presentes, participando e acompanhando mais um trabalho desta Casa de Leis, iniciamos agradecendo a presença de cada um dos senhores. Os embates nesta casa são muito importantes. Importante porque é uma forma de nós, vereadores, homens e mulheres que foram eleitos dentro do seu município para representar uma população, e esse grupo de eleitos, com toda certeza, concorreram, como em Telêmaco Borba, com mais de 200 homens e mulheres, e um grupo aqui chegou, 13 vereadores. Foi escolha da população através do voto, da democracia, do direito do cidadão de escolher o seu representante. Como os senhores podem perceber, desde o início deste ano legislativo, eu tenho apresentado vários requerimentos. Aí fica a pergunta: nossa, como foi dito a semana passada, o vereador Carlos Roberto, várias indicações, vários requerimentos. Sim. E nessa sessão plenária não está sendo diferente. Porque uma coisa é certa, senhores, e foi dito aqui por aqueles que utilizaram da tribuna, de que o vereador é um fiscal. Ele fiscaliza os atos do Executivo. Acompanhamos o vereador Hélio César, quando ele colocou que nós, vereadores, às vezes somos taxados de um determinado nome aqui nas redes sociais. E a bem da verdade, porque quando você vê uma cidade cheia de buraco, quando você vê a cidade cheia de mato,
quando você vê obras que não estão acontecendo, quando você vê em cada bairro, em cada cidade, a reclamação de uma cidadã e de um cidadão que chega até você, ou nas redes sociais, que hoje está muito comum, as reclamações, o para-choque, primeiramente, é do vereador. Ele que leva a primeira pancada. E hoje eu tive que fazer uma resposta em rede social, quando a gente colocava a respeito de uma situação em Telêmaco Borba, onde os buracos, as reclamações que chegam até a mim, no rádio, ou pessoas que nos procuram a cada um dos vereadores, inclusive nossa colega Fátima, que também tem o seu programa de rádio, que está todo dia recebendo reclamação, falando dos vereadores. Agora eu pergunto para cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes. Nós fomos eleitos, nós vereadores e vereadoras aqui presentes, para fiscalizar o Executivo. O Executivo foi eleito, como já foi dito aqui, por 18 mil pessoas, na legislatura passada, para administrar a cidade. Portanto, nós temos que saber o que é legislativo, o que é executivo. Nós não temos máquinas para mandar tapar buraco, cada um de nós vereadores. Nós não temos homens para mandar trabalhar, para cortar os matos que aí está. E algumas pessoas, não são todas, vai nas redes sociais, aí debulha o vereador, porque o vereador é isso, porque a vereadora é aquilo, e não tem um respeito, porque não sabe definir o que é o trabalho do vereador e do Executivo Municipal. Eu posso dizer uma coisa para os senhores. Não sei se é da vontade do nosso pai lá em cima, mas se um dia eu for prefeito, aí sim, me cobre como prefeito e não maltrate aqueles que estão no Legislativo, porque eles não estão aqui para tapar buraco. Essa que é a grande verdade. Nós estamos aqui indicando, como os senhores perceberam, muitas indicações, isso nós estamos fazendo. Mas, a bem da verdade, as indicações aqui dessa casa, de cada um dos vereadores que tem assento, chega até a Prefeitura Municipal, chega até o gabinete do senhor prefeito municipal, dos senhores secretários dos setores, e às vezes nem sai do próprio gabinete, fica por lá mesmo. Ah, não vai, não vamos fazer isso aqui, não vamos fazer aquilo, porque não obriga o prefeito a fazer isso ou aquele, numa indicação. Agora, o requerimento, senhores e senhoras, requerimento obriga ele a dar uma resposta para cada um de nós perante a lei. Porque se não o fizer dentro do prazo, e se vier com mentira, cada um de nós vereadores podemos tomar providências aqui dentro. Então esse é o nosso trabalho. É o trabalho de cada um de nós. Essa é a pura verdade do vereador. Seja eu que esteja aqui, seja o senhor que está aí no plenário hoje, ou a senhora exercendo o mandato aqui em Telêmaco Borba, ou em qualquer cidade desse país. Então nós entramos com vários requerimentos. Eu quero rapidamente, porque eu não teria tempo suficiente para esmiuçar cada um deles, mas dizer quais são os requerimentos que eu estou pedindo informação. Eu estou exercendo o meu direito de fiscalizar, que é o que eu posso fazer aqui dentro. Nada mais, infelizmente. Dizer que eu tenho o direito de cobrar do prefeito para que tape um buraco, isso é mentira. Para que ele corte a grama dessa praça, isso é mentira. Para que ele limpe a praça da cultura, que está uma sujeira, isso é mentira. Cobrar, nós cobramos. Mas, infelizmente, a coisa não é bem assim. Nós entramos com requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, estamos pedindo a ele as seguintes informações. O requerimento de número 10/2015. Com base na LOA 2015, nas audiências públicas realizadas no final de novembro e início de dezembro, informe esta Casa de Lei qual é a previsão para a instalação da Guarda Municipal em Telêmaco Borba. É um assunto que vem sendo discutido há muito tempo em Telêmaco Borba. Nesses 2 últimos anos, inclusive nesse orçamento de 2015, nós tivemos que fazer emenda porque não veio do Executivo. Nós, vereadores, no consenso geral aqui dentro, e vereadoras, para que emendasse e tivesse no orçamento de 2015 a criação da Guarda Municipal. E a situação continua.
E até agora, nós não tivemos nenhuma informação de que realmente esta guarda municipal vem à tona. Será concretizada ou não. Apenas divagações. Vai acontecer, acontece isso aqui e ali, e mais não passa de uma situação que realmente nós, vereadores, e a população espera do Executivo. Uma outra questão também que nós levantamos, nós fizemos um requerimento onde estamos pedindo informação ao seu prefeito sobre a lei federal, nas resoluções número 303, CONTRAN e decreto municipal, as seguintes informações: qual o número de agentes de trânsito em operação no BBTran atualmente? Como é feita a conferência das credenciais para autorização de uso de vaga para o idoso? Uma das questões que eu tenho percebido, pois não, senhor vereador, apenas um minutinho, é a questão das vagas dos nossos idosos aqui em Terêmoco Borba. O desrespeito que às vezes acontece, onde o deficiente físico, o idoso, chega até o local e não tem a sua vaga, porque alguém com seu veículo foi ali. Então nós estamos pedindo algumas informações. Eu não tenho mais tempo para comentar os demais requerimentos. Se não me falha a memória, são 6 requerimentos ou 7 requerimentos que nós estamos encaminhando. O prefeito municipal ainda não me respondeu alguns requerimentos que encaminhamos a ele, estamos para receber, ele tem 15 dias para me responder, ou então dizer: senhor vereador, senhor presidente, estou pedindo mais 15 dias, que está na lei. Então eu quis fazer essa observação aos vereadores e também àqueles que me antecederam a respeito, às vezes, nós vereadores, o que nós pagamos, às vezes, por uma situação que aí está dentro do nosso município. Não estamos falando da pessoa de A ou B que está na administração municipal. Nós estamos falando de gestão. É isso que nós queremos colocar nesse dia. E para mim, senhores, como foi colocado ainda recentemente, não é filosofar, não. Tudo é tudo, nada é nada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós ainda temos 4 vereadores inscritos, mas de acordo com o nosso regimento interno, nós estamos em cima do nosso horário de encerramento. Quantos minutos nós temos? 1 minuto. 1 minuto? Então, senhores vereadores, de acordo com o nosso regimento interno, nós temos 2 horas da nossa reunião. Não houve requerimento de nenhum vereador e também o regimento interno só coloca se houver projetos para votação. Então, dessa forma, agora, vereador Rubens Benck, bem lembrado pelo senhor no início da reunião, os vereadores inscritos podem ficar inscritos para a próxima sessão, se assim quiserem e confirmarem com a vereadora Fátima. Também quero colocar o vereador Neri, que em momento algum a presidência quer intervir dentro do partido. Vou reenviar novamente, porque essa é uma casa de diálogo, uma casa de discussão, jamais vamos ferir a democracia. Vou reenviar novamente para o nosso jurídico, analisar inclusive as leis que o senhor colocou. Não queremos, de momento algum, intervir dentro dos partidos. É a liberdade dos partidos, é a liberdade das bancadas. Esse foi o entendimento da nossa procuradoria. Então, vou reenviar novamente, conforme a sua fala, porque aqui é uma casa de diálogo, uma casa de democracia. Jamais queremos ser ditatorial, mas sim o bem-estar, principalmente dos vereadores, das bancadas e dos partidos. Vou reenviar, vou questionar novamente o nosso jurídico a respeito das leis que assim o senhor colocou. E, claro, vamos rever, aqui é um local de debate e de diálogo, e vamos sim, se houver necessidade, vamos fazer sim a revisão dentro do parecer que nós demos. Também quero justificar aqui a pedido do senhor Paulo, presidente da maçonaria, por eles terem a reunião, se ausentou. Ele queria ficar até o final da sessão, mas a nossa sessão foi um pouco mais longa, então ele pediu que justificasse, né, a sua ausência. Mas temos membros da maçonaria que estão representando esta casa, estão representando a sua loja. Então, nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores, dos munícipes. Convoco, então, para a próxima sessão plenária ordinária,
que será realizada no dia 2 de março de 2015, às 17h30, no plenário desta Casa de Leis. Boa noite e obrigado a todos.